Se você é um artista brasileiro, é provável que nunca vá fazer muito sucesso, principalmente sucesso internacional. Isso se aplica a youtubers, desenhistas, diretores de cinema ou até mesmo escritores. Bom, principalmente escritores. Ei, não se ofenda, eu também tô incluso nessa. Falar isso é errado, mas eu sei que você pensa assim. Pelo menos um pouquinho, vai. E isso é fácil de observar, já que os brasileiros, ou seja, nós, temos uma mania de nos autodepreciar. Mania essa chamada pelo dramaturgo Nelson Rodrigues de complexo de vira-lata. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isso em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Ele vence! E vence! E vence só! É justamente esse complexo de vira-lata que nos faz ir ao cinema e ignorar os filmes brasileiros da Mel Maia e do Whindersson Nunes. É óbvio que eu tô brincando, eu também ignoro esses filmes. Mas o que mais me entristece é entrar em uma livraria e ver a seção das obras nacionais isoladas no cantinho. Uma pena. Bom, eu não costumo ler obras brasileiras, são todas obras ruins da minha cabeça. Tipo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você já leu isso? Sabe o quão chato esse livro é? O engraçado de tudo que eu falei até agora é que eu só citei obras ruins, ou obras chatas no caso de Machado de Assis. E excluí completamente o fato de que o Brasil já fez Central Brasil, Tropa de Elite, Alto da Compadecida, Cidade de Deus, O Menino e o Mundo, Estômago e, meu Deus, tantos outros milhares de filmes bons. Claro que alguns deles são extremamente chatos, como todos os filmes que o Quadro em Branco recomenda, mas ei, não estamos aqui para julgar o gosto alheio pela sétima arte. O ponto é que existem obras brasileiras boas, e elas não são poucas. O que acontece muitas das vezes é que nossa percepção acaba por desvalorizar uma arte que é ótima, apenas pelo fato dela ser brasileira. Como o caso dos nossos estilos musicais. E não, eu não tô falando de funk. Um estilo musical brasileiro que me encanta e que todos os meus amiguinhos intelectuaizinhos odeiam é sertanejo. E eu gosto de sertanejo, principalmente as letras, que são tão bem escritas e complexas, cheias de nuances poéticas que minha boca cai. Ok, eu dei uma forçação de barra aqui, mas enfim. Eu sou escritor, então reconheço boas composições e poemas. Marília Mendonça não era rainha à toa, mas é óbvio que sertanejo tem letras bacanas. Afinal de contas, os cantores pagam escritores e compositores de verdade que estudaram anos pra fazerem essas letras que eu gosto. Que coisa estranha. Deve ser tipo você, sei lá, estudar a vida inteira sobre cinema e aí ter que trabalhar fazendo o roteiro de Peppa Pig. Enfim, dinheiro, né, gente? Você precisa comer. Yo, Hulk aqui, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. Seguinte, no vídeo de hoje nós vamos descobrir o motivo das obras brasileiras serem tão ruins, ou ao menos tivemos essa percepção alguma vez na vida. Até agora vimos que é uma questão de desvalorização, mas não apenas isso, é uma questão cultural, que eu vou te explicar bem explicado mais tarde. Mas depois eu vou precisar te mostrar como que autores, produtores e artistas, mesmo com tantas barreiras culturais e até econômicas, conseguem fazer sucesso no Brasil e às vezes no mundo. Mas antes de chegar nos finalmente, vamos falar um pouquinho mais sobre esse tal complexo de vira-lata. Segundo o texto de Eduardo F. de Oliveira Jr., do Complexo de Vira-Lata ao Multiculturalismo Cru, existe uma influência eurocêntrica na nossa sociedade, o que é meio óbvio já que fomos colonizados por europeus. E caso você não saiba o que significa eurocentrismo é basicamente a ideia de que a Europa e a sua cultura são superiores e centrais em relação ao resto do mundo. Ou seja, todas as outras culturas são uma bosta em comparação com a Europa. Dá pra perceber muito isso no campo artístico global, babando o ovo das grandes produções hollywoodianas. Na verdade, quando se trata da sétima arte, o cinema, todo mundo baba o ovo dos Estados Unidos. Tanto é verdade que a Índia teve que criar o seu próprio estilo, o estilo Bollywood, onde tudo é extremamente, extremo. Se você assistiu RRR, sabe bem o que eu quero dizer. Aquilo é o estereótipo bollywoodiano. E filmes como Velozes e Furiosos, todos os filmes da Disney, séries policiais e Oppenheimer seguem o estilo estadunidense que todo mundo paga pau. O Brasil jamais conseguiria fazer uma coisa tão boa quanto eles, pois somos brasileiros, uma cultura pobre. Ao menos, essa é a ideia. E o artigo do Eduardo F. de Oliveira Jr., que tem esse nome gigantesco aí, até fala sobre a origem desse pensamento. Ele basicamente diz que o problema é racismo. O que sinceramente é uma opinião bem padrão, mas ele aponta uma questão que eu queria levantar com vocês. O Brasil é muito diverso, tanto em etnias, cultura e até mesmo em estilos artísticos. Isso significa que você pode falar que o funk representa o Brasil, mas talvez o samba seja aquilo que representa. Talvez seja a Globo ou a Record, as novelas ou o futebol, o Nordeste com seu oxente ou o Sul com seu bate. O ponto é que o Brasil é muito diverso e uma cultura sempre entra em conflito com a outra, justamente por conta dessa diversidade. E por cultura entendam-se
pessoas. E adivinha, pessoas não gostam de pessoas que são diferentes delas. E se existem pessoas que não gostam de outras por conta de cor de pele, imagine pessoas que não gostam de outras por conta de opinião artística. A arte nasce de diferentes formas, graças a diferentes origens. E como o Brasil é muito diverso, cada cultura tem seu estilo, suas nuances e suas origens. Logo, um estilo artístico sempre vai ser muito diferente do outro. E graças à nossa origem conturbada europeia, sempre vamos considerar o gosto do outro como ruim. Apenas eu gosto de coisa boa, e se você gosta da exata mesma coisa que eu, você continua sendo inferior a mim, porque eu gosto desse tipo de arte do jeito certo e você do jeito errado. E isso é engraçado de falar, porque se você parar pra pensar só um pouco, bem pouco mesmo, você vai ver que os Estados Unidos é gigantesco e não sofre com esse problema de desvalorização na própria cultura. Muito pelo contrário, os caras exaltam a própria nação como a coisa mais incrível do mundo. Então, como será que esses países conseguem fazer essa proeza de espalhar sua cultura rica pra todo mundo dizer nós somos os melhores? Muito simples, meu caro gafanhoto. É usando um artifício chamado venda de cultura. Poderes globais geralmente se resumem à força militar ou economia extremamente forte. Essa pelo menos é a visão tradicional do que se enxerga como poder. Mas ao invés de tentar seguir esse caminho mais tradicional, podemos muito bem nos tornar uma potência bastante valorizada sem o uso de força bruta. Como? Por meio da nossa influência cultural e política, o que chamamos de venda de cultura, ou soft power. Soft power ou venda de cultura é a capacidade de um país influenciar outros através de sua cultura, valores políticos e diplomacia. Veja o caso do Japão com seus animes, que impacta culturalmente a vida de milhares de pessoas, incluindo os brasileiros, que cresceram assistindo Dragon Ball e Hentai. A Coreia do Sul exerce liderança econômica e cultural quase da mesma forma, por meio de doramas e principalmente o K-pop. Já os Estados Unidos nem se fala, os caras são conhecidos mundialmente por conta da sua arte cinematográfica, música, literatura e o resto, incluindo também a maneira como eles governam seu país. E esse é o poder do soft power, ou da venda de cultura, uma ferramenta que promove os interesses e a imagem de um país no cenário internacional. Hoje em dia, vender a cultura de um país é extremamente fácil. Graças à era da comunicação e da conectividade, a gente consegue chegar a outros países de forma extremamente fácil. Ou seja, se você é um artista, consegue vender sua arte para pessoas de fora do país com um celular. E é isso que os artistas brasileiros deveriam promover. Mais campanhas para expor nossa cultura brasileira através da internet, televisão e outras mídias para contar histórias e compartilhar nossos valores. E isso é o que está acontecendo com a Índia, por exemplo, que inventou Bollywood. E por mais estranho que tudo isso possa parecer, isso cativa as pessoas. O problema de toda essa questão da venda de cultura, que é uma coisa boa, é justamente saber exatamente o que vamos vender. Como eu disse, o Brasil é muito diverso e só de imaginar que possamos tentar vender o funk para o resto do mundo já nos dá vertigem. Hoje em dia nós odiamos futebol, novela, samba e carnaval graças a esses valores antigos e enraizados de que tudo que o Brasil faz é ruim. O ponto é que nós brasileiros na verdade somos sim reconhecidos de forma internacional por algumas coisas, mas não valorizamos isso. O problema, pelo visto, é que nós consideramos a nossa cultura uma porcaria. Por isso, tentamos a todo momento mixar a nossa cultura brasileira com a dos Estados Unidos. E quando fazemos isso, não gostamos. O que isso significa? Que estamos em um beco sem saída. Por um lado, odiamos nossa própria cultura. Odiamos ser reconhecidos pelas novelas, futebol, samba ou funk. E mesmo assim, quando tentamos mudar nosso estilo artístico para fazer algo mais tendência de outros países, acabamos sendo repreendidos por outros artistas que se sentem ofendidíssimos pelo fato de que o protagonista da sua história não se chama João ou que ele tem uma katana ao invés de uma peixeira. Quando se trata de vender a sua arte, você sempre tem que fazer algo que vai agradar o público para conseguir alcançar o maior número de pessoas e assim conseguir dinheiro. Então, qual seria a saída mais correta para conseguir fazer o máximo de sucesso sem abrir mão da sua linda cultura? Muito simples, saiba vender. Tropa de Elite é um filme incrível e um grande exemplo de como fazer uma obra brasileira boa, cheia de cultura e rica em detalhes. Eu sei que tem toda aquela história do diretor querendo fazer uma crítica social foda e acabando acertando um público diferente, mas a real é que ele sem querer acabou pegando um público muito bom, os velhos que gostam de filmes policiais, coisa que os Estados Unidos têm aos montes, afinal de contas, lá é mais fácil comprar armas do que uma banana. Então você pega um protagonista maluco, dá uma arma pra ele, bota um pouco de violência aqui e ali, uns problemas familiares e internos para o público se identificar, isso pimpa, aí tá o seu novo filme super legal, é saber lidar com o que o público quer. Pegar esse interesse, essa demanda e entregar pra eles. O Brasil já tem muita comédia, que tá um pouco mais de violência e porrada, ou romance, pode ser também, mas aí já tem novela. De qualquer forma, nós conseguimos responder a pergunta: por que toda obra brasileira é ruim? É simples, porque o brasileiro não gosta de si mesmo. Também tem toda a questão da diversidade cultural. Mas enfim, surge outro dilema agora. Como vamos fazer para mudar isso e começar a produzir coisas boas? Sinceramente, eu não sei, porque a questão cultural é muito mais complexa. Mas eu sei o que você poderia fazer agora, que é aprender a vender.
aprender a se vender. Os executivos e empresários dos artistas são os responsáveis por vender eles. Eles que vendem a arte. E para vender mais, eles vão meter a mão na sua arte para agradar o público. Nem sempre os vendedores de arte acertam, mas na maioria das vezes, eles acertam. Isso é algo bem legal que a senhorita Bira fala em seu vídeo, Como Ser um Gênio, Seja Rico, do canal O Algoritmo da Imagem. Ela basicamente diz que a Lady Gaga só voltou a ser a Lady Gaga quando o empresário dela botou ela naquele filme lá que eu esqueci o nome. O que é completamente verdade. Por anos, ela era conhecida como a Lady Gaga, para por anos ser esquecida pelo seu público. E depois reconhecida novamente. Isso aí não é porque a arte dela era pior ou melhor, mas sim porque ela tinha um vendedor por trás dela, que sabia vender. Nenhum artista precisaria de alguém metendo a mão na criação deles, se os artistas soubessem vender sua própria arte.